Bom dia! Bom dia. Você já deu bom dia para quem está do seu lado? Se deu, dê mais uma vez, dê um sorriso para essa pessoa. Se for o esposo, a esposa, acolha aí com alegria, com carinho, um familiar, com um sorriso. Deus abençoe muito você aqui. Quero desejar um bom dia também a quem nos acompanha em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, aos nossos músicos, ao Paulinho, bem-vindo. Deus abençoe todos os irmãos aqui, o Evandro, o Ítalo, que estão conduzindo também esse evento para as famílias. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza? Que bom, queridos filhos e filhas, ter vocês aqui na Canção Nova nessa manhã, e graças a Deus uma multidão reza conosco também, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que interessante isso, né? Saber que a gente está aqui rezando. Saber que a gente está aqui rezando e uma multidão de pessoas reza conosco também. Que coisa linda, né? Quero convidar quem nos acompanha, que quiser e puder, vir participar. Hoje tem a missa de encerramento às 3 da tarde também, que eu vou presidir. Espero você aqui, viu, de toda a região. Enfim, nós estamos falando sobre a família. Quem aqui está com o esposo, com a esposa? Levanta a mão, os casais. Vou dar uma dica sobretudo para os homens. Quando eu fazer essa pergunta, você faz assim, ó. Porque tem uns homens que estão assim, ó. Uma vez eu vi um homem levantando meio em dúvida, a mulher deu uma cotovelada na costela. E ele saiu assim na hora da oração, assim. Então você assume com coragem, tá? Porque ela vai falar, tá arrependido, rapaz? Levanta essa mão, tá bom? Quem aqui é casado? Aprendeu, né? Muito bom, Deus abençoe. Olha, eu quero dizer para você, de todas as facilidades que se aplicam nesse tempo, graças a Deus nós estamos num tempo de muita facilidade, né? Ontem eu estava indo a São Paulo com um padre amigo e ele perdeu a carteira dentro do carro, né? E com o celular ele pagou a conta no restaurante, pelo QR Code, tanta facilidade, né? Eu fiquei admirado. Quem imaginaria isso há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás? As compras que a gente faz pela internet. Mas eu queria te dar uma notícia já no começo dessa palestra, dessa pregação. Todas as facilidades que se aplicam para esse tempo, elas não se aplicam, a maioria delas, para o casamento, tá? O seu celular é digital, sim ou não? Você tem uma vida digital no celular, sim ou não? Você consegue pagar contas com o celular no banco de forma digital, sim ou não? Você compra coisas pela internet de forma digital e elas chegam na sua casa, sim ou não? Eu digo para você, o mundo é digital, mas o relacionamento ainda continua analógico. O casamento ainda é analógico, ou seja, tem muita mulher que queria que o marido fosse igual ao Mercado Livre, não gostei, devolvo. E recebo meu dinheiro de volta, mas não funciona, filha. E marido também, né? Não é igual ao Mercado Livre. É analógico, ou seja, o que é analógico, gente? É aquilo que é construído no processo, é aquilo que leva tempo, é aquilo que é uma construção, né? O tema desse acampamento é Famílias Construídas sob a Rocha, e eu recebi aqui a incumbência de falar sobre o tema do acampamento, né? O Ítalo já falou, o padre, o Evandro, todos de alguma forma estão falando sobre essa construção, né? E veja bem, a palavra construção, ela é uma palavra que já denota algo que é preciso ser feito, né? Algo que não está pronto. O que é uma construção? É você criar o alicerce, é você colocar a base, a fundação, as ferragens, né? Aquilo que a gente chama de fundação da casa, junto com o concreto, com a pedra, para depois você edificar as paredes de tijolos ou de outra alvenaria específica, para depois você colocar o telhado. E nesse sentido eu gosto muito de usar o gerúndio. Eu sei que os professores de português não gostam do gerúndio, né? Indo, fazendo, construindo, né? Que não é próprio da nossa língua portuguesa, a gente pegou esse empréstimo do inglês. Mas eu gosto muito do gerúndio nessas palavras, quando eu quero falar sobre isso, porque veja bem, a família não é algo que está pronto, a família é algo que você está construindo, ou seja, é um processo analógico. Se fosse tão fácil, né? Você apertasse um botão e todos os defeitos da sua esposa sumissem, né? Se apertasse um botão e ela amansasse, né? Jesus, seria um milagre. Você apertasse um botão, o seu marido fosse lá ajudar você a colocar o lixo na hora que você pede, né? Ajudasse você a guardar a roupa, pelo menos acertasse a mira na hora de ir no banheiro, né? Para não ficar aquela coisa imunda quando você vai. Mas não é assim, né, filha? Não é assim.
É analógico, é construção, é processo, é aos poucos. Então veja bem, eu vou ler mais uma vez essa passagem, que já foi lida, mas não tem problema. Ela é o tema do nosso encontro, então o padre e os pregadores todos, nós estamos insistindo nela. Mateus capítulo 7, versículos do 24 até o 27. Presta atenção mais uma vez, você aqui e você em casa. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem, uma pessoa sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Não, está muito fraco. Palavra da salvação. Veja bem, essa palavra é muito preciosa para nós. E ela se aplica não só para o casamento, tá? Porque tem gente, quando a gente vai pregar sobre família, as pessoas entendem que a gente está falando só para casais, né? Mas o relacionamento de um filho com um pai não é um relacionamento familiar, sim ou não? O relacionamento de um avô com um neto, do cunhado com a cunhada, são relacionamentos familiares. E isso se aplica a tudo. O que Jesus está falando? Olha, quem ouve a minha palavra e põe em prática é alguém que constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve a minha palavra e não põe em prática é alguém que construiu a casa sobre a areia. Veja bem, ambas as casas que estava construída sobre a areia e a que estava construída sobre a rocha enfrentaram os mesmos problemas, enfrentaram as mesmas realidades. Ambas veio a chuva, o vento, a enxurrada. Mas o que diferencia essas casas? O fato de escutar e colocar em prática. Nesse final de semana, você aqui, você em casa, está escutando a palavra de Deus. Sim ou não? Mas isso é o suficiente? Sim ou não? Não é o suficiente. Porque você lembra que aquela passagem do Evangelho de João, que Jesus disse, olha, vós todos estáis limpos, aliás, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, mas nem todos. Por quê? Ele estava falando de Judas Iscariotes, que o iria trair. Judas passou 3 anos e meio quase com Jesus, ouvindo Jesus todos os dias. Mas mesmo assim ele não se deixou transformar por Jesus. Ele não se deixou tocar por Jesus. Ele não se deixou purificar por Jesus. Por quê? Porque ele ouvia, mas não colocava em prática. Então você aqui, você em casa, saiba disso. Não adianta você vir no acampamento, você ouvir essa pregação, você rezar conosco, se você não se aplica em colocar em prática. É isso, a palavra é se aplicar, se esforçar. Por quê? Porque se você se esforça para colocar em prática, isso, você vive o relacionamento do jeito que Deus pede, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu neto, com a sua cunhada, e você tem esse respaldo, sabe? Mas é preciso colocar essa palavra em prática, filho, filha. Porque infelizmente, nós ouvimos muitas palavras hoje em dia, é ou não é verdade? Escovando o dente, a pessoa liga o celular, quantas coisas não vão chegando, né? Vão ensinando para você qual que é a origem da unha dos dinossauros, conhecimento que não vai te acrescentar nada. Aí você vê um vídeo, e vê outro vídeo, e vídeos que chegam no WhatsApp, a gente ouve muita coisa. Sim ou não? Só que o nosso coração, presta atenção, precisa aprender a entender, a distinguir o que é essencial do que é transitório, porque existem muitas palavras. Eu não tenho a pretensão de achar que, como acontecia no século passado e retrasado, a palavra do padre naquela paróquia, naquela cidade do interior, era uma palavra, era a palavra. Hoje, infelizmente, não, é mais uma palavra. Infelizmente para muita gente. Só que a gente precisa ter a noção de que a palavra de Deus é soberana e que nós precisamos colocá-la em prática. Esposa, imagina como seu marido seria
se ele colocasse em prática tudo o que ele ouve a respeito de Jesus. Imagina como ele não seria para com você. Esposo, imagina como a sua esposa não seria se ela acordasse de manhã vivendo a palavra de Deus ao seu respeito, colocando em prática a palavra. Se ela não acordasse brava, que às vezes ela acorda, né? Às vezes ela acorda um leão, não só por causa do cabelo, como eu dizia, mas por causa do temperamento, já brigando com você, porque às vezes quando acorda, né? Aquela coisa assim, mas é o temperamento bravo. Imagina se ela, não é que ela vai mudar a essência dela, mas imagina se ela colocasse em prática sempre a palavra, no jeito de conversar com você. Imagina se a sua esposa cobrasse você a partir daquilo que ela ouve de Jesus, colocando em prática a palavra. Como não seria essa esposa? Quão doce não seria essa esposa, né? Porque Jesus disse: eu tenho um coração manso e humilde. Muitas vezes a sua esposa diz: eu tenho o coração estressado e bravo, né? O contrário, ou o seu esposo, né? Mas imagina se a sua esposa absorvesse isso, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Se ela colocasse isso em prática, como não seria uma esposa maravilhosa? É como aquela passagem, né, da carta aos Coríntios, que diz: mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Muita mulher fica brava quando lê aquilo lá, mas não entende. Mas logo depois daquilo está escrito: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, a mulher vai ser submissa, mas o marido vai estar, como Cristo amou a igreja? Dando a vida, morrendo. O marido vai estar disposto a morrer por ela. Se você vê que o seu marido está disposto a morrer por você, você não vai ter problema nenhuma de segui-lo, de falar com ele, de se submeter àquilo que ele te partilha com você, né? Mas o problema é as pessoas ficam só com a primeira parte do versículo, né? Tem que ser submisso, mas e aí a segunda, né? Você está vivendo a segunda? Mas imagina se o marido viver isso, e se a esposa viver também. A submissão não é sentido de escravidão, não é isso. É sentido dessa partilha, é sentido de não querer, sabe, um dominar o outro, mas viver essa comunhão, né? Mas a palavra está dizendo, é preciso colocar em prática. Aí a sua casa vai estar sob a rocha. Você sabe que para construir uma casa, você precisa de tijolos, você precisa de areia, você precisa de cimento, você precisa de cal. Mas para construir um lar, você precisa de amor, você precisa de oração, você precisa de entendimento, você precisa de obediência à palavra de Deus. Uma casa é diferente de um lar, né? Tem muita gente que tem casa, mas não tem lar. Porque o Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, nos ensinava e continua nos ensinando pelos seus escritos, né? Tem um documento da Canção Nova interno tão lindo que ele diz assim, falando para as casas comunitárias dos membros da Canção Nova, ele dizia: o clima de família não pré-existe, a gente precisa criar. Não existe simplesmente porque nós estamos dentro de uma casa, não, a gente precisa criar esse clima de família. Como? Vivendo a palavra, sendo respeitoso, conversando, partilhando, cuidando um do outro, coisas sobre as quais o padre vai falar aqui na missa à tarde, sabe? Então veja bem, quando a gente fala de casa sob a rocha, né? Os padres da igreja, em especial Santo Agostinho, tem um texto bonito falando sobre isso. Santo Agostinho dizia que existem duas rochas espirituais, interpretando essa passagem, né? Quais são as duas rochas sobre as quais nós devemos construir a nossa família, a nossa casa, os nossos relacionamentos? A primeira rocha é Jesus, é o Cristo, é a pessoa de Jesus. Salmo 118 diz: Ele é a rocha, né, que os pedreiros rejeitaram, que se tornou a pedra, a rocha angular, a rocha sobre a qual está construída todo o edifício. Mas Santo Agostinho dizia também que a segunda rocha é a igreja, é Pedro, é o Papa, é a comunhão da igreja. Santo Agostinho dizia que assim como Eva foi tirada do lado de Adão, né, foi construída a partir do lado, né, da costela de Adão, a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, de onde jorrou sangue e água. E veja bem, quando Santo Agostinho fala da igreja como pedra, ele não está falando simplesmente do templo onde você vai, ele está falando da igreja corpo místico de Cristo, ele está falando de Pedro, que é o Papa, que é a rocha, que não é somente como um diretor lá da escola, da empresa, que você tira e vem outro, não, é sobre a fé de Pedro que a rocha, que é a igreja, é construída.
Então, as nossas famílias precisam ser construídas sobre a rocha que é Jesus. Por isso a família precisa rezar junta. O Ítalo já falou isso e eu repito e vou repetir depois. Por isso a família precisa conhecer Jesus junto. Ler a palavra de Deus, saber quem é Jesus, absorver o caráter de Jesus. Mas a família também precisa ir à igreja junto. A igreja é importante. Eu digo para você, é impossível você suportar isso que a palavra está dizendo, a enchente, a chuva, a ventania, se você não estiver na rocha que é a igreja. É impossível. Você não consegue. E infelizmente tem muita família por aí que desde a pandemia deixou de ir à missa, porque não podia, acabou a pandemia e continua assistindo missa pela internet. Pecado mortal, o católico batizado, que não está doente, que pode ir à missa, não ir domingo à igreja e não comungar. Não ir nos dias santos à igreja e não comungar. Pecado mortal. Mas tem tanta gente com uma preguiça. Gente, a preguiça espiritual tem destruído as famílias. Tem uma preguiça de rezar. Tem uma preguiça de ir à missa. Tem uma preguiça de ouvir sobre Deus. Não tem tempo, mas tem tempo para assistir uma série, às vezes que fica de 8 a 10 horas maratonando naquela série. Para isso tem tempo. E muitas vezes uma série cheia de ideologias, com conteúdos contrários à família, com conteúdos contrários ao evangelho, absorvendo aquilo, absorvendo aquilo, absorvendo aquilo. Então é preciso ir à igreja, sabe? As famílias precisam ir à igreja, os jovens precisam ir à igreja, sabe? Só que hoje nós estamos tão egoístas, que até a gente quer uma igreja que venha até nós. Daqui uns dias vão estar ligando aqui na Cancional, falando: o senhor não pode entregar a comunhão aqui em casa, delivery, não? O padre pega uma moto, né? Imagina eu chegando com essa batinona de moto lá, falando: corpo de Cristo, sei lá de dentro, nem sai lá fora, fala amém, deixa aí na... Deus nos defenda, né? O sacrilégio. Mas pode dizer como muita gente pensa, né? Deixa aí nas cartas e depois eu pego. As pessoas estão preguiçosas. Aí meu tempo é muito precioso. Vou lá na igreja, aquele padre não me agrada. Seu tempo é muito precioso para você ficar gastando na internet, para ficar vendo aí vídeo que não deve no Instagram, para ficar caindo muitas vezes no adultério pela internet. Seu tempo é muito precioso. Por que você gasta mal? Por que eu gasto mal? Nós precisamos ir à igreja. A família precisa ir à igreja. Sabe, toda a família precisa ir. É tão bonito quando o pai e a mãe levam a criança à igreja, desde criancinha, desde novinha, né? Eu vejo os meus sobrinhos, são crianças, claro, um de 5,5, outra de 2,5. Às vezes na missa eles ficam lá espiritados, mas quando eu vou celebrar em casa, por mais que eles baguncem e se divirtam, às vezes como crianças, eles já têm noção do sagrado, sabe? A hora que começa a missa eles mudam um pouco. Eles entendem que o tio não é mais o tio que estava chutando bola, é o tio que está com a estola, com a túnica, com a casula, que eu celebro às vezes na casa da minha mãe, né? Tem uma capelinha lá, simples, claro, sem o Santíssimo, só uma capelinha. Eles já estão entendendo, com 2 anos e meio e 5, por quê? Porque minha irmã leva na missa. Se não levar, tempos atrás eu fui numa casa, que eu estava com um crucifixo na mão, aí a criancinha olhou e começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? É porque tem um homem morto nessa cruz. Nunca te mostraram? Não. Nunca te falaram quem ele é? Não. Criança ali dos 4 anos não sabe quem é Jesus. Por quê? Porque não é importante para muita gente. Só que daí vem a pancada, vem a batalha, porque as lutas vêm para todo mundo, gente. Sobretudo para uma família. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está vivendo do jeito que o diabo gosta, sabe? Quando você está só numa rocha da vida aí, ó. O diabo não vem com fúria contra você, porque você é do time dele. Mas a hora que você começa a rezar, a hora que você deixa de se vestir igual uma piriguete, ai Jesus, a hora que você deixa de ficar mamando cachaça igual um cachaço, né? Bebendo, aí as batalhas começam. Isso é ótimo sinal que você está saindo do time do demônio, do inimigo, do mundo, né? E as batalhas vêm, e sobretudo quando a gente está tentando ser de Deus, as batalhas vêm. É preciso ir à igreja. Padre, ninguém em casa vai, então vá você. Vá você, comungue. Gente, você não tem noção a força que é para uma família quando tem um membro que comunga todos os dias, que vive a comunhão diária. Você não tem noção.
Ninguém vai, então eu vou todo dia, vou comungar um dia pelo marido, um dia pelo filho, um dia pelo neto, sabe? Vá você, a igreja é a rocha, é preciso que nós participemos da igreja. Agora veja só, uma coisa que é importante a gente ter, falando agora sobre família, adentrando mais no tema, a gente precisa entender, o catecismo da igreja no número 2205 diz o seguinte, que a família não define a si mesma, ela foi definida por Deus, ela foi constituída por Deus na sua essência. Num tempo de tanta ideologia, né, que estão querendo mentir sobre a identidade, a mentira da ideologia do gênero, que quer confundir os nossos jovens, mentindo sobre a identidade sexual, afetiva deles. A família foi constituída por Deus, ponto, do jeito que Deus a fez. A família, o ser humano, não se autodefine, como a ideologia de gênero ensina, mas ela foi definida por Deus, e a família é uma instituição divina. É uma instituição divina. Casamento não é brincadeira. Se você casou, Jesus diz no Evangelho, quem casa, deixa o seu esposo para casar com outro, está em adultério, não pode comungar, não pode confessar. Está em adultério, tem que resolver a situação. Talvez começar um processo para ver se tem um critério de nulidade matrimonial, para ver se o primeiro casamento talvez não aconteceu, porque se aconteceu ninguém pode anular, né? Mas para tentar regularizar a situação diante de Deus. Mas tem gente que acha que o casamento é um carnaval. Não deu certo, eu separo, pego um, pego o outro, sabe? Não é assim. Casamento é algo sério, por quê? Porque família é instituição divina. O catecismo ensina que a união natural entre o homem e uma mulher foi elevada por Cristo ao status de sacramento, de bênção divina, de união divina, de instituição divina, sabe? Então, é preciso a gente entender que o casamento é sério, gente, é sagrado, não é brincadeira, não dá para devolver, viu, meu amigo? Você que está decepcionado aí, né? A grama é sempre mais bonita no jardim do vizinho, é ou não é verdade, né? Vem lá a vizinha, olhando para você, você joga o cabelo e vai olhando e dá aquela empinadinha, né? Você já fala, sai de reto, Satanás. Olha para cima, olha para baixo, né? Instala um joguinho no celular, vai caçar Pokémon, faz qualquer coisa, né? Mas a mulher que você tem que olhar é a sua esposa, ponto. Tá gordinha? Talvez um pouquinho, né? Seu marido forte, malhando pânceps, é o único músculo que cresce, é esse aí, minha filha, acabou, tá? É esse maridão aí, careca ou com cabelo, é esse que Deus te deu e é esse que você assumiu. Sabe que tem uma frase muito legal, o J.R. Tolkien, que é aquele autor cristão que escreveu a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Não sei se você conhece, um autor muito interessante, quem já assistiu o filme do Senhor dos Anéis. Ele dizia o seguinte, presta atenção nessa frase que interessante, olha só. Quase todos os casamentos são erros, no sentido das diferenças temperamentais, e todos poderiam encontrar parceiros mais adequados. Essa esposa não tem nada a ver comigo, padre. Nossa, esse marido. Mas não se engane, continuou Tolkien, a sua verdadeira alma gêmea é a pessoa com a qual você é casado, ponto, acabou. Ela é sua alma gêmea. Olha aí para sua alma gêmea, talvez meia manca, meio careca, gordinha, já não é mais aquela mocinha, né, que você conheceu há uns 30 anos atrás, né? Talvez tudo que estava em pé está apontando para o solo, mas é ela, meu irmão, é ele, minha irmã, acabou, é essa pessoa. Casamento não é brincadeira. Nós estamos num momento, tempo de aventura, as pessoas só querem viver gotículas de prazer, entendeu? Mas é essa pessoa, ponto. E para você que é jovem, cadê os jovens que não casaram aqui, ou os adultos que ainda não casaram, estão solteiros? Levanta a mão. Tem uns que já levantam até assim, né? Filma eu estou solteira, meu número, põe aí na legenda. Não é para isso. Mas os jovenzinhos, as crianças, levanta a mão também, os mais jovenzinhos, pode levantar. Tem uns que estão em dúvida, aquelas duas ali que querem ser freira, estão em dúvida. Depois da missa me procura, já vou levar para o convento as duas. Que idade tem essas duas aí? Fala bem alto para mim. Que idade? 14 e 18? É a idade boa para ir para o convento, o que vocês acham? Eu perguntei quem que é casado, não levantaram, então já vou jogar a estola, lá sai. Se tiver algum menino também olhando muito, eu já levo para o seminário também.
Os padres chegam uma época da vida que é assim, já ficou olhando muito, vem cá, vamos conversar, não quer almoçar lá no seminário, já vamos levar. Claro, se for vocação, óbvio, né? Mas enfim, eu vou dar uma dica para você que quer casar. Quem aqui quer casar? Levanta a mão, que não está casado ainda. Você tem certeza? As meninas não levantaram de novo, é vocação. Senti. Não levantaram. Mas enfim, você sabe que as pessoas que namoram não entendem uma coisa. Você tem que namorar de olho aberto e casar de olho fechado. Porque assim, a pessoa namora de olho fechado. Ai, meu amor, ai, tão bonita, é legal. Aí ela é brava, mas é tão bonitinha a braveza dela. Amanhã é uma onça, prenha, como eu falei na missa sexta. Gospe fogo pelas ventas, brava, nossa, irritada. E quando vem a TPM, então, meu amigo, encarnação do mal, né? Ai, que lindinha, ai, é tão bonitinha, tão fofinha, bravinha, né? Vai, pensa com exatidão. Fica com o olho fechado. Aí a hora que casa, depois de uns 6 meses, Padre do céu, minha mulher é muito brava. Nossa, Padre do céu, não quero estar com essa mulher. Meu amigo, você devia ter casado com o olho aberto. Você, no namoro, fica com o olho aberto. Olha, o temperamento dela é forte. Vai lá conhecer a sogrinha, né? Que a sogrinha dá no olho do marido. Você já vai vendo, opa, uma cópia da minha sogra, né? Vai conhecer. Você casa com o olho aberto. Quem é essa pessoa? Quero conhecer. Quem é? Agora, depois que casou, meu amigo, fecha o olho, que acabou. Você casou. É para sempre, não é brincadeira. Fecha o olho depois que casou. Ai, padre, ele está engordando. Ai, padre, ele é chato. Ai, padre, nossa, ele é uma lesma. Para morrer de repente demora 13 meses, né? Nossa, padre, ela é muito chata, ela é muito detalhista. Meu filho, a hora de estar com o olho aberto era no namoro. Agora casou, fecha o olho, acabou. Agora é o contrário, a pessoa casa com o olho fechado e quer abrir depois que casou. Deixa de ser anta, não quero ofender as antas, desculpa. Deixa de ser, meu irmão. Você tem que abrir o olho na hora do namoro. Namoro é para terminar. Você vai conhecendo, se não deu, termina. Agora no namoro vive como se tivesse 30 anos de casado. Aí depois que casa, vive como se estivesse começando o namoro, né? É um fogo no namoro, né? É um fogo que dá medo. Depois de 10 anos de casado, o cara chega e fala, padre, sabe aquela coisa lá, aquela que os casais geralmente fazem para ter filho? Rapaz, faz tempo, hein? Nossa, nem lembro, né? Por quê? Porque a gente não vive do jeito que Deus pede. Por que a igreja diz? Namoro não é tempo do sexo, namoro é tempo de... Sexo é dentro do casamento. Essa é a doutrina cristã. Você que está vivendo o seu namoro sexo livre, você está em pecado mortal. Você não pode comungar. Deus chama você a viver a castidade no namoro, ponto. Ai, padre, que radical. Não é radical, é que você fica... No namoro, o cara conhece cada milímetro do corpo da mulher. Conhece as curvinhas, conhece outras coisas mais que eu não vou falar ao vivo. Mas depois, quando casa, não conheceu o temperamento, não conheceu o coração, não conheceu a alma, conheceu só o corpo. Aí perdeu a graça, porque depois que você casou, você poderia conhecer o corpo, porque você já tinha conhecido a alma, entendeu? Você já teria conhecido o interior, você já teria conhecido os valores, você já teria conhecido as virtudes da mulher. Não, só conhece o corpo. Então a igreja ensina, cada coisa no seu lugar. No namoro se conheça, se conversa. E tem namorado que não conversa, porque não dá tempo. É só, né? Rala e rola, Depois casa, fica 10 anos sem fazer sexo. Um dia eu ouvi um pregador falando algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, Deus fica triste quando o namorado faz sexo, mas fica mais triste quando o casado não faz, né? Ô padre, que isso? Por quê? Porque a gente inverte as coisas só para desobedecer a Deus. Se Deus falou que é assim, ponto. Por que a gente quer desobedecer? É a petulância soberba do ser humano do século 21, do ser humano moderno. Não, eu me invento a mim mesmo, eu me crio, Deus falou assim, mas eu não estou nem aí. E talvez você esteja escandalizado disso que eu estou falando. Padre, mas todo mundo faz assim. O C.S. Lewis dizia que a gente se desviou tanto da vontade de Deus, que quando alguém prega o que é a vontade de Deus, as pessoas se escandalizam. Onde já se viu? A maioria faz, eu já falei na sexta e repito, foi a maioria que não entrou na arca, foi a maioria que construiu o bezerro de ouro, foi a maioria que pediu solte Barrabás e crucifique Jesus. Então não siga a maioria, siga Jesus. Não siga a maioria, siga Jesus Cristo, ponto. Ai, que moralismo. Não é moralismo, filho. Eu sou padre, eu atendo os casais, os namorados, os casais que casaram, os casais de 30 anos, os casais que separaram.
E para você que está namorando agora, o sexo é a coisa mais importante do mundo. Só que depois que você casa, existem outras coisas. E se você gasta toda a sua bala no namoro, que graça vai ter depois de casado? Que comunhão, que descoberta que vai ter depois que você casar? Porque você já viveu tudo. Você não soube se guardar, você não soube esperar. Parece loucura, mas não é. Deus chama você à castidade. E depois que você namorar, você vai viver a sua intimidade com a sua esposa para sempre. Mas é a castidade, ponto. Ai, padre, é muito radical. Não é radical, é Bíblia. Não é radical, é doutrina. É céu. Você quer ir para o céu? Obedeça a Jesus. Gente, e quanta gente que vive isso depois testemunha, quanto que é diferente depois no matrimônio, entendeu? Quando se guarda, quando se conhece, quando se conversa. Quanto casal que não conversa. Por quê? Porque não aprendeu no namoro a conversar. Porque era aquele fogo, só que chega uma hora que o fogo vai abaixar, é natural, né? E aí, não aprendeu a conversar, não tem amizade, só tinha carne. Quando não tem amizade, a carne passa. Por quê? Porque a sua carne vai envelhecer, como a da sua esposa. Mas e a amizade, a comunhão, a interatividade? É isso que vocês precisam construir no namoro e manter pela vida toda. Então veja bem, construir sobre a rocha é ouvir e obedecer a doutrina, por mais que pareça dura. É colocar em prática a palavra de Deus. É obedecer a Deus. É isso que faz a nossa casa estar construída sobre a rocha. E mais uma vez eu digo, casar de olhos abertos, namorar de olhos abertos e casar de olhos fechados. Ou seja, o namoro é o momento de conhecer. Mas enfim, eu vou começar agora a discorrer sobre um assunto que muito possivelmente eu vou terminar na hora da missa, que é bastante assunto. Ele vai envolver esses dois momentos, a pregação e a missa. Você sabe que para a gente construir a casa da gente sob a rocha, que é Jesus, a gente precisa fazer muitas correções na nossa vida. A gente precisa, eu gosto de usar a metáfora, eu preguei no aprofundamento da família, sobre das famílias da Canção Nova há pouco tempo atrás, eu usei essa metáfora. Quem aqui não dirige hoje com GPS? Levanta a mão. Não dirige com GPS? Nossa, raridade, hein? Porque hoje a gente está ficando emburrecido, né, pelo GPS. Não é emburrecido, ele nos ajuda, mas a gente não pensa mais, não raciocina mais como se raciocinava, né? Olha, eu preciso virar ali, eu preciso ir aqui. A gente não exerce mais essa capacidade, mas graças a Deus tem alguns que não usam o GPS ainda. Mas você percebeu que quando você está usando o GPS, muitas vezes você erra um caminho. Por exemplo, ontem eu estava em São Paulo. Quem já dirigiu em São Paulo sabe que errar um caminho em São Paulo custa caro, né? Às vezes demora 40 minutos para você voltar no lugar quando você erra um caminho. Você passou a entrada, nossa, 40, 30 minutos, você tem que dar uma volta, é trânsito, é semáforo. Mas o que o GPS fala quando você erra um caminho? Ele diz o seguinte: corrigindo a rota. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Muitas vezes eu ouço meu GPS, né? Agora eu estou melhorando, mas às vezes você fica meio desatento com alguma coisa, você passa a entrada, né? Corrigindo a rota. Às vezes em São Paulo eu estava indo celebrar a missa, gente, e errava, nossa, chegava na hora da missa esbaforido. E no casamento, na família, também muitas vezes o nosso GPS espiritual vai precisar corrigir a rota. Corrigir a rota para quê? Para ouvir essa palavra e colocá-la em prática. Para colocar nossa casa mais uma vez sob o alicerce que é Jesus, que é a rocha, que é Jesus. E você sabe que para corrigir a rota, muitas vezes a gente vai precisar mudar hábitos. Mudar hábitos. É uma das coisas muito difíceis na vida da gente, sabe? É mudar hábitos. Mas existem hábitos que a gente vai enraizando dentro de nós, permitindo-se enraizar, que são totalmente contrários à família, que são totalmente contrários ao amor. Por exemplo, eu vou ser sincero com você, isso não é moralismo, isso é profecia, é denúncia do mal, é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas vão precisar corrigir a rota do que ouvem, assistem e veem em casa para ouvirem Jesus e colocarem a palavra de Jesus em prática. Tem músicas, me perdoe, que não pode tocar numa casa cristã, não podem. Você tem que tomar cuidado, porque, gente, as nossas famílias estão ficando contaminadas, presta atenção, é uma brecha para a ação do mal, contaminadas muitas vezes pelo demônio, por aquilo que a gente vê, assiste, ouve, lê. O mal entra pelos ouvidos, pelos olhos,
pela sensibilidade. Tem que corrigir a rota, sabe? Filtre, uma atitude para você blindar sua família, blindar seu casamento. Filtre o que é ouvido, o que é assistido na sua casa. É preciso filtrar, é preciso colocar limite. Você, pai e mãe, sobretudo, você é o senhor dessa casa, depois de Deus. A senhora, então coloque limite. Por exemplo, tem músicas que não dá. Gente, quanto católico ouvindo música totalmente contrária ao evangelho e não está nem aí. Eu disse isso na sexta e repito. Sabe, para esse momento eu peguei aqui, você vai ver. A letra de algumas das músicas mais ouvidas no ano passado. Nós estamos em janeiro, primeiro final de semana do ano. Então o ano passado não está distante. Vê se isso aqui não é o totalmente contrário, a antítese do que o evangelho ensina sobre o amor. O que o evangelho ensina que o amor é? O amor é compromisso. O amor é dar a vida. Casamento é algo sério, a gente se compromete para dar a vida pelo outro, para amar o outro até o fim. É isso que a igreja ensina, que a Bíblia ensina, sim ou não? Olha só, um trecho da quinta música mais tocada no Brasil no ano passado. Olha só, que muitos católicos estão ouvindo em casa. Presta atenção. Olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de para sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só para se usar, sem amar, mas eu gosto assim. Ela não me ama, eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só para se usar, sem amar. Quinta música mais tocada no Brasil, que muitos católicos estão ouvindo em casa. Isso aqui é contrário ao evangelho. São João Paulo II dizia que amar não é usar, amar é dar vida. Ela está dizendo o seguinte, essa música, olha, eu quero um relacionamento assim, ó. Tem gente que já está rindo, né? Você ouviu, né, cara de pau? O ano inteiro. No churrasco, né? Na churrascada. Ouvindo, né? Com um amigo meu do Ceará, eu não sei o que isso quer dizer, mas quando ele quer dizer que está dançando, ele faz assim, né? Lá na churrascada, e você só cantando isso aí, né, cara de pau. Mas o que está dizendo? Olha, não existe amor, eu quero usar você, fazer sexo com você, depois te jogar. A gente usa a cama sem se apegar, não tem compromisso. Só uso você e jogo fora, depois eu uso outra pessoa. Gente, a Bíblia ensina que amar não é usar. São João Paulo II dizia isso. Amar é respeitar alguém. Porque eu digo para você, sobretudo, cadê os homens aqui? Levanta a mão. Usar uma mulher, homem, até uma anta usa. O que te faz homem é a capacidade de honrar e amar sua mulher até o fim, a cada dia. Sabe? Até um animal usa uma mulher. Mas o que te faz homem de verdade, o que te distingue do outro é a capacidade de ser fiel, de conquistar essa mulher a cada dia, até o fim. Ai, padre, ela não está mais afim de mim, ela não tem mais desejo. Talvez você não está estimulando do jeito certo, não está amando, não está cuidando, não está respeitando. Amar não é usar sem compromisso. Isso aqui é totalmente contrário ao evangelho. Música assim não pode tocar numa casa cristã, não pode. Porque você está vindo na missa, ouve 5 minutos de homilia e fica se enchendo dessa porcaria contrária ao evangelho. Olha só, essa aqui vai ser difícil. As crianças fecham o ouvido. Olha só, letra do funk mais ouvido no Brasil em 2023. As nossas crianças e jovens ouvem demais isso. Olha que poesia linda, que profunda essa letra. Fala de coisas tão elevadas, olha só. E aí, monstrão, me arrasta para o teu barraco. E soca, 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 soca com pressão. Soca, 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 soca com pressão. Soca, 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 soca com pressão. Eu chequei para fazer você pirar. Hoje eu vou jogar minha raba. Depois ela repete no primeiro refrão 39 vezes a palavra soca. É isso que nós estamos ouvindo nas casas cristãs. É isso que tem católico ouvindo. Soca, 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 soca. Fica imaginando a coreografia nessa hora. Eu nem vi, viu, gente? Eu só peguei a letra na internet. Eu não quis nem correr o risco. Imagina a coreografia. Deve ser assim, né? É assim que a mãozinha posta? Imagina a coreografia. É isso que está cheio. Tem muito católico ouvindo isso na casa. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver. E eu vou dizer para você, isso é discurso de padre. Não é discurso de padre, não. A Universidade de Harvard, em 2016, publicou um estudo provando o seguinte, que todo o estímulo lúdico, arte, música, poesia, cinema, ele afeta uma área do nosso cérebro chamada hipotálamo, que é o cérebro reptiliano, que não passa
por aquilo que é o neocórtex frontal, né? O neocórtex frontal no nosso cérebro é o responsável pelos juízos de valor, distinguir se é certo, errado, se é bom, se não é, se eu deixo entrar ou se não deixo. Essa pesquisa mostrava que tudo que é arte, música, não passa pelo neocórtex frontal, pelo juízo da razão, mas vai direto para o hipotálamo, para a nossa área mais instintiva, e acessa diretamente as nossas emoções, nosso pensamento, nossa sensibilidade, e gera uma percepção e um comportamento. Está provado cientificamente, para você não achar que é conversinha de padre. O que você ouve afeta você, sim. A ciência comprova. Ponto. Ah, mas eu quero ouvir. Então tá bom. Então sua família vai estar construída pela areia. E quando cair, ó, eu vou virar minhas costas e falar para você, banana, ó. Banana para você. Não vem pedir para eu ajudar, não. Vai catar coquinho. Como dizia lá na minha terra, vai cuspir no chão e sair nadando, né? Que eu não vou te ajudar, não. Por quê? Porque você tá escolhendo. Soca. Você está escolhendo, imagina, meu Deus do céu, o que um padre tem que pregar aqui. Você tem que pregar isso porque você está deixando isso entrar na sua casa muitas vezes. Ai, mas meu filho gosta. Você é um homem, é um saco de batata. Você tem que falar para o seu filho, quando você casar e tiver a sua casa, você ouve. Aqui na minha casa essa porcaria não entra. Sabe? Eu quero dormir com a minha namorada aqui. Não, essa casa é uma casa cristã. O dia que você casar, você faz o que você quiser. O dia que você for embora e sustentar, você faz o que você quiser. Enquanto você está na minha casa, essa é uma casa cristã decente. Essa porcaria não vai acontecer aqui não. Agora você não tem coragem, uma lesma, me perdoe, dominado pelo filho. Olha só, letra da 7ª música mais tocada do ano passado. Agora é a sofrência, né? É a dor. Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu me lambuzar de novo. Olha só, é a música que você está cantando. Na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Olha só, 7ª música mais ouvida do Brasil. Tem de tudo, só não tem sentimento. Ah, esse corpão moreno derrete na minha boca igual um bombom. Pena que você é para frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim. Você tem noção do que o cara está dizendo aqui? Ou seja, essa aqui, a intimidade sexual, ensina a igreja, é reservado para o fórum íntimo do casal, não é essa exposição. E o cara está elogiando a mulher, você é para frente, isso é ótimo, por quê? Porque você sai aí, dando o seu tempo, sua atenção, para um monte de gente, não me entenda mal, hein? Olha só, para um monte de gente. Então você é muito legal, gente, isso é totalmente contrário ao Evangelho. O seu corpo é sagrado, você é templo do Espírito Santo. Você não foi criado para ser usado e cuspido, jogado fora pelos outros aí não. Por isso que tem tanta gente ferida, porque busca amor onde o amor não está. Busca ser amado e só é usado e jogado fora. E a ferida só aumenta, e o vazio só aumenta. Porque no pecado não está a sua felicidade. No pecado não está a sua felicidade, não é só... Gente, mais uma vez eu digo, nós estamos numa sociedade, tem um documento do magistério da igreja chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, muito bonito, que ele diz o seguinte, que a gente está num tempo, numa sociedade sensualizada e sensualizante. Tudo é sensualidade. O sexo é bonito, mas não é o único sentido da vida, gente. E não é para ser cantado, vivido dessa forma animal. Mas o sexo está sendo celebrado sem sentimento, de qualquer jeito, o que importa é se usar. Não. Se você quer ser cristão, essa porcaria não pode entrar na sua casa. Sabe? Porque o que acontece? A pessoa fica ouvindo só isso, só essa música que diz que vou pegar, que eu vou trair, vou negar que eu traí, que eu vou pegar, o corpo do outro é um bombom na minha boca. Depois, meu amigo, você vê lá a piriguete da sua vizinha rebolando e parte pro abate e não sabe por quê. Me perdoe a sinceridade, porque você fica se alimentando dessas porcarias, dessas impurezas. Cristão não pode deixar qualquer coisa entrar pelos olhos, pelos ouvidos. Não pode. Na sua casa, essa porcaria não pode tocar. Sabe? E eu vou dizer para você, você sabe por que tem tanta novela mostrando impureza, depravação no Brasil? É porque tem gente que assiste, tem gente que gosta. Quando eu e você chegarmos num lugar que uma música dessa estiver tocando e a gente se retirar, quando esse povo começar a sentir no bolso o nosso boicote dos católicos, eles vão deixar de produzir tanta porcaria, sabe? Porque as pessoas pagam R$1.000 para ir num show desses cantores que estão cantando essas coisas aqui. Agora você faz um evento na igreja, às vezes cobrado R$25, todo mundo revolta.
Para o mundo você paga 1.000, para a igreja tem que ser tudo mal feito e de graça, sabe? Até quando, gente? Até quando? Isso não é moralismo, isso é pregação da palavra de Deus, porque a gente perdeu tanto a noção do certo e do errado, tanto a noção do certo e do errado, sabe? Que se a gente não fala, as pessoas não sabem. Perdemos a noção, não é moralismo, é verdade. É a verdade sendo pregada. Mas ninguém faz. Mas uma vez eu digo, não siga a maioria, siga Jesus. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. E como eu dizia na sexta, e eu repito, a gente precisa tapar as brechas na nossa família. O diabo não bate no seu muro, ele vai bater na sua brecha. Ele não está interessado no muro que você levantou, ele está interessado na brecha que você deixa. Então às vezes entra pelo ouvido, às vezes entra pelos olhos, entra por outros estímulos. E eu digo para você, quantas famílias não rezam juntas? Não rezam juntas, mas cada um com o seu celular no seu quarto, cada um com a sua televisão, assistindo o que quer. Gente, me perdoe, falando da ideologia de gênero, dessas ideologias que a gente vê por aí. Você já parou para pensar por que 20 anos atrás a gente não acreditava em metade das coisas que a gente acredita hoje? Que a gente acha lindo e que a gente celebra, e agora está todo mundo acreditando, sobretudo os jovens. Mas será que esses jovens nasceram iluminados, eles são especiais? Ou será que eles estão sendo manipulados por uma mídia corrompida, descompromissada com o evangelho, que está fazendo com que eles se tornem manipulados, massa de manobra? O jovem não estuda, vê um videozinho na internet, odeia a igreja, odeia Jesus, e se acha inteligente. Quer ser inteligente? Antes de emitir um juízo, leia 2 livros sobre o assunto, de gente que estudou de fato. Leia também livros da igreja, leia também nosso ponto de vista. Às vezes a pessoa quer aprender sobre a igreja e vai ver num site pagão. Quer aprender sobre Jesus, vai ver um pagão falando. Não, vai ouvir os padres também, vai ouvir quem está na igreja. Gente, os tempos são maus. Os tempos são maus. Então, mais uma vez eu digo, é preciso levantar muralhas sobre as nossas famílias, ao redor das nossas famílias. Quem aqui tem o hábito de rezar em família? Levanta a mão. Quanta gente. Mas e de dançar na festa? Ouvindo isso aí? Garanto que se eu pedir aqui, muita gente vai levantar a mão. E as pessoas, gente, elas se acham muito inteligentes, sabe? Ai, padre, o que tem? Eu sou moderno, a gente tem que se abrir. Você sabe, eu gosto muito daquela palavra do Chesterton, que dizia o seguinte: cada geração é salva por um punhado de pessoas que têm a coragem de não serem atuais. Eu sou atual. É isso que você chama de atual, daqui 10 anos é brega. Envelhecer é difícil, né, gente? Você vê, esses dias eu estava vendo uma foto quando eu tinha 18 anos, o estilo de cabelo daquela época, né? Tudo ridículo. É ou não é verdade, né? A gente se achava o máximo, né? A senhora aqui que usava aquelas roupas com aquelas franjas aqui no ombro, Jesus de Nazaré, encarnação do mal aquilo lá. Quem já viu aquilo lá, né? Aqueles estilos de cabelo. E a senhora não achava que estava abafando na juventude, né? Os homens que deixavam aquele tupete que antigamente chamava de pega-moça, né? Não pega nem pernilongo, mas o cara chamava de pega-moça. Com a parafina, você olha aquilo lá e fala, meu Deus, que ridículo. O que você acha atual hoje, daqui 10 anos é ridículo. Mas a palavra de Deus dura para sempre. O que você vai escolher agradar? Esse mundo ridículo, descompromissado com a verdade, ou Deus que vai te salvar e te levar para o céu? O único que pode salvar a sua família, encher seu coração de paz, renovar você, restaurar o seu coração. Eu vou dizer para você, não adianta só escutar isso que eu estou falando, tem que se decidir a colocar em prática. Para construir a casa sob a rocha, tem que se decidir a chegar em casa e a colocar isso em prática. Ai, padre, o que vão dizer de mim? Não importa o que vão dizer de você, o que importa é o que Deus vai dizer de você. O que importa é o futuro da sua família. Porque às vezes, querendo agradar tanta gente, sabe, a gente desagrada a Deus e a gente deixa de receber tudo que Deus preparou para nós, tudo que Deus tem para nós. Agora eu vou dizer, repito o que eu falava no início: a família não se constitui a si mesma, ela foi constituída por Deus. A família sabe? Ela foi constituída por Deus. E eu vou dizer para você, a gente precisa entender que existe uma guerra em curso contra a família. Uma guerra para destruir a família. É só você olhar 20 anos atrás e olha agora, quanto o número de divórcios aumentou. Sabe? E como eu disse, construa muros na sua família. Reze em família.
eu quero lançar a proposta aqui, que a partir desse acampamento, pelo menos em 3 noites na semana, eu estou pegando leve, hein? 3 noites na semana vocês rezam o texto em família. Quem rezem o texto em família? Quem está disposto a assumir isso? A viver esse desafio? Levanta a mão. Quero ver, hein? Próxima vez que você vir aqui, eu vou cobrar, vou perguntar. E aí? Colocou em prática? Reze o texto. E, gente, existe uma luta. Eu acho tão bonito a família, as pessoas que se levantam espiritualmente pela família. Por exemplo, há quanto tempo você não joga água benta na sua casa? Joga água benta na sua casa. Joga água benta em cada um dos seus cômodos, né? Tinha uma mãe que acordava, sempre o filho assustava dele dormindo, e ela jogava água benta na cabeça do menino. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? É o dilúvio? Não, filho, é água benta, né? Coloque uma medalha de Nossa Senhora consagrada, abençoada, debaixo do travesseiro do seu filho, do seu marido, do seu neto. Coloque um crucifixo dentro de casa, abençoado. Há quanto tempo você não chama um padre para abençoar a sua casa, a sua empresa? Cerque-se espiritualmente, levante muros. Chame um padre para abençoar a sua casa. E uma dica, chame sempre perto da hora do almoço, assim, sabe? Né? E se for eu, pode aumentar, que é o tamanho da criança, olha a estrutura, né? Eu amo abençoar as casas assim por volta do meio-dia, tá, gente? Não sei, é um horário assim que mexe comigo, sabe? Né? Então fica a dica, né? Ou também, pode ser à tarde, mas um café da tarde assim, reforçado, né? Você viu aquele ditado, comigo a um padre, né? Tem porquê esse ditado. Mas olha, levante muros espirituais, abençoe a sua casa, chama um padre para abençoar a sua empresa. Às vezes a gente não percebe que a gente está sob um ataque espiritual, sabia? Por exemplo, está quebrando tudo lá na sua empresa, está quebrando tudo na sua casa. É briga que acontece do nada. Você não percebeu que tem um ataque espiritual? Joga água benta, chama um padre para lá abençoar. Você está entendendo? Coloca um crucifixo na entrada da casa. Quanto mais amigo de Deus você for, melhor a sua relação em família vai ser. Quanto mais você rezar, filho, filha, melhor a sua relação em família vai ser. Quanto mais amigo de Deus você for, melhor a sua família vai ser. Eu já disse o acampamento das famílias do ano passado e repito. Quer saber o segredo para um casal ser feliz e dar certo? Sim ou não? Ambos se apaixonarem por Jesus. Quando o marido é apaixonado por Jesus e a mulher é apaixonada por Jesus, o casamento vai dar certo. A família vai para frente. Mas rezemos, coloquemos o Senhor em primeiro lugar, sabe? Ergamos muros de proteção espiritual para proteger a nossa família. Às vezes está na tua cara, o demônio está destruindo e você está, ai, não sei o que aconteceu, ai, meu marido está chato. Reze. Tem um ataque espiritual acontecendo sobre os objetos, sobre o ambiente, sobre as pessoas. Consagre a casa a Deus, reze o rosário, acorda de madrugada para rezar, faça dinâmicas de oração forte. Enfim, é um pouco disso. Vamos ficar em pé? Quero chamar aqui os irmãos, o Ítalo, por gentileza, e o querido Evandro para rezarem comigo nesse momento. Os irmãos que estão conduzindo também esse acampamento, 2 irmãos muito queridos. E veja bem, por favor, não fica com essas letras que eu falei na cabeça não, que isso é uma praga, né? Essa palavra só que eu estava estudando, isso não saía. Eu falava, ai, sai, Satanás. Porque a música já é feita, é só batida, né? Para te prender, e você está ouvindo, né? Os jovens estão ouvindo. Não deixe isso entrar na sua casa. Amém? Quero pedir então que você levante os seus braços. Levanta os seus braços agora, filho, filha, você aqui, você em casa. Os irmãos vão me ajudar, mas eu já quero, no começo dessa oração, pedir: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre quem está aqui, quem está em casa. Espírito Santo, vem nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Para muitos talvez é muito duro, que foi falado aqui em outras palestras. Para muitos talvez isso é intragável, não é palatável, não é facilmente compreendido. Vem Espírito Santo, a palavra diz que é o Senhor quem convence a respeito da justiça, do pecado, do juízo. Vem Espírito Santo, vem sobre mim, sobre nós que estamos aqui, sobre quem está em casa, sobre os pais, mães, os jovens, os idosos. Vem nos batizar e nos encher, Espírito de Deus. Vem nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem baixar as nossas guardas para a palavra de Deus, baixar as nossas defesas. Muitas vezes, Espírito Santo, estamos muito armados, com a cabeça muito cheia de ideologia,
filosofias, muito cheia de conteúdos contrários ao Evangelho, contrários à noção de amor proposta pela Bíblia, contrário ao sacramento do matrimônio, ao que é próprio do matrimônio, ao que Deus e a igreja, a Bíblia ensinam sobre o matrimônio. Nós fomos absorvendo que trair é bom, que viver a sexualidade de qualquer jeito é bom. Nós fomos absorvendo, Espírito Santo, as ideologias, a impureza do mundo. Vem nos batizar, vem nos purificar, vem derramar sobre nós a tua unção, Espírito Santo. Vem derramar sobre nós o teu poder, Espírito Santo. Vem derramar sobre nós o teu fogo. Vem e batiza quem está aqui, batiza quem está em casa. Nos purifica, Espírito Santo, e dê a todos aqui em casa o entendimento de tudo que foi pregado. Vem, Espírito Santo, vem tirar as nossas resistências. Às vezes achamos que sabemos mais do que Deus, não nos dobramos, não nos submetemos à palavra, ao ensinamento, à vontade de Deus, mas nós queremos aqui obedecer, queremos agradar a Deus e não o mundo, queremos seguir Jesus e não a maioria. Vem, Espírito de Deus, e nos enche com a tua unção. Ori alamassuri candaralabá, shibiri alamassuri andaralabá, ora alabari alabari alashandaralabá, libiri alamassuri andaralabá, alabari alashandaralabá, ora alabari alamassuri. E te convida nesse momento. Padre Zanolano, pregava, o Senhor me recordava de um grande episódio na vida de Santo Agostinho. O desejo de Mônica era que Agostinho aceitasse pelo menos ser batizado para não morrer como um pagão. E foram 3 décadas rezando, chorando, comungando, jejuando, para que ele aceitasse pelo menos ser batizado. Depois de todo o processo de conversão, quando ele já estava ordenado padre, ele celebrou uma missa e foi fechar as portas da igreja depois do término da missa. E lá no fundo, uma mulher esperava, deixando toda a assembleia ir embora. Quando Agostinho chegou na porta da igreja para fechar a porta, a mulher olha para Agostinho e diz: Agostinho, você se lembra de mim? Agostinho olhou para ela e ela novamente disse: você se lembra de mim, Agostinho? Com um olhar de sedução, como o padre bem pregava, um olhar de atração para o pecado, Agostinho disse: eu me lembro de você. Ela falou: eu sou aquela com quem você se deitou, aquela com quem você teve tanto prazer. Mas naquele momento, irmãos, Agostinho olhou nos olhos daquela mulher e disse: sim, você é aquela, mas eu não sou mais aqui. Eu não sou mais aqui. Eu sinto que enquanto o padre pregava e trazendo essas realidades que até te surpreenderam, nossa, o padre vai falar disso, o padre vai falar dessa canção, o padre vai falar dessa realidade. Alguns até estranharam, mas para você perceber que a igreja está observando o movimento do mundo para salvar você. Este acampamento neste fim de semana não é mais que uma desculpa para você voltar para a sua vida e dizer como Agostinho: eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquele, eu não ando mais com esse mesmo tipo de comportamento. Tem muita coisa que você vai ter que jogar fora, porque Deus usou desse final de semana, meu irmão, minha irmã, para dizer a você: eu estou tirando você da lama, mas também estou tirando dentro de você a lama que está dentro de você. Ergue teus braços e diz: eu aceito, Senhor, eu aceito a tua vontade sobre a minha vida. Eu aceito, Espírito Santo, aquilo que o livro da vida escreveu a respeito da minha família. Venha sobre nós, Espírito Santo, e nos convença no final desta manhã. Venha sobre nós, Espírito Santo, e traga uma onda de conversão, como a onda de conversão que visitou Agostinho, de uma forma profunda, de uma forma profunda.
Nesse final de semana, eles construíram esses muros que o padre Adriano falou para nós, esses muros espirituais. Eles eram permanentemente preocupados para que nenhuma das modas daquela época pudessem atingir a sua família. Eles protegiam a sua família. E nós hoje queremos pedir mais uma vez a intercessão dos santos Luiz e Zélia, e com eles decidir hoje, como disse o Evandro agora, não sou mais aquele. Nós não somos mais aqueles. E hoje nós decidimos, assim como um dia Luiz e Zélia, quando construíram a sua família, decidiram que ali certas coisas no seu lar não entrariam. Eles decidiram que Deus seria o primeiro a ser servido. Tome essa decisão agora em oração. Diga para o Senhor: eu aceito, eu creio, eu quero, eu te coloco, Senhor, eu abro espaço na minha vida, no meu matrimônio e na minha família, para que o Senhor, que é a rocha, seja o primeiro a ser servido, o primeiro a ser amado, o primeiro a ser adorado, o primeiro a ser reverenciado, na minha casa, no meu lar, não entrará mais nada daquilo que destrói a família. O meu lar eu consagro a Ti, Senhor. O meu matrimônio, a minha família são consagradas a Ti, Senhor. O Senhor será sempre, a partir de hoje, nessa minha decisão, o primeiro a ser servido. Amém, Senhor. E com os braços erguidos, solta a sua voz no Espírito agora, junto com o Paulinho, junto conosco. Solta a sua voz em línguas. Pega os braços, filho, filha. Até mesmo você que não tem o hábito de rezar assim, você aqui, você em casa, ergue os braços. O Espírito Santo está provocando uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Vem, Espírito Santo, sela em nós tudo que o Senhor fez nessa manhã, tudo que o Senhor fez feito nesse acampamento. Vem, Espírito Santo, e muda a nossa mentalidade. Os valores mundanos, ideológicos, enraizados em nós, vem arrancar, Espírito Santo. Vem nos compreender que a família, com o homem, com a mulher, com os filhos, é uma instituição divina e ninguém pode mudar. Vem, Espírito Santo, nos batiza. Vem, Espírito Santo, nos encha. Vem, Espírito Santo, nos convença sobre a verdade de Deus. Arranca as escamas dos nossos olhos. Nos batiza, Espírito Santo. Infunde em nós os Teus dons. Com os braços erguidos, cantemos. Ó vento impetuoso, uma vez mais para encerrar. Vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com Teu poder. Solta a voz. Ó vento impetuoso, canta isso. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Sopra. Vem, vem, Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso, cante. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias, selando essa nova mentalidade, essa retomada
por intercessão de Santa Zélia, São Luís Martã, e permaneça para sempre com as relíquias deles aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma Amém. salva de palmas à Amém, família. Instituição divina.